Rádio. Uma história que precisa ser ouvida. Hoje, o rádio vive em diferentes formas, desde os tradicionais programas ao vivo até os podcasts e streaming de áudio. Uma infinidade de vozes encontra seu espaço nesse universo sonoro, oferecendo uma variedade de conteúdos para todos os gostos e interesses. Ajuste suas ondas, sintonize-se conosco e descubra o mundo fascinante do rádio. Em 1885, o físico Heinrich Hertz descobre a existência de ondas eletromagnéticas. Em 1889, Guglielmo Marconi cria um sistema de telégrafo sem fio. Nikola Tesla faz experimentos semelhantes. Já em 1901, Marconi faz a primeira transmissão a longa distância. Ele envia uma mensagem de Cornwall, na Inglaterra, para St. John, no Canadá. 1914. A Primeira Guerra Mundial tem o uso de rádio por civis e militares. Em 7 de setembro de 1922, o rádio nasceu no Brasil, nas comemorações do centenário da independência do país, com a transmissão à distância e sem fios da fala do presidente Epitácio Pessoa na inauguração da radiotelefonia brasileira. Roquete Pinto, um médico que pesquisava a radioeletricidade para fins fisiológicos, acompanhava tudo e, entusiasmado com as transmissões, convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que viria a ser a PRA-2. No entanto, a rádio só começou a operar em 30 de abril de 1923, com um transmissor doado pela Casa Pecan de Buenos Aires, instalado na Escola Politécnica, na então capital federal do Rio de Janeiro. Foi fundada a Rádio Sociedade. 1930. As telenovelas ganham espaço no Brasil. De 1930 a 1950, a famosa Era de Ouro do Rádio leva as vozes de artistas como Orlando Silva, Francisco Alves e Carmen Miranda a milhares de pessoas. De 1950 a 1960, a bossa nova toma conta do país e invade os rádios. Em 1980, rock and roll atrai a atenção dos jovens para os programas musicais. Em 2000, surgem os primeiros podcasts. Meu nome completo é Maria de Oliveira. Eu nasci dia 4 de abril de 1948, tenho 75 anos e moro na Vila Clementina, na região de Vila Mariana, perto de Ibirapuera. Eu sempre trabalhei na área industrial, indústria de máquinas de rádio e frequência. Nós sempre utilizamos as ondas de rádio para fins industriais. Então, essa paixão por rádio começou em virtude de que a gente trabalha com a área de rádio e frequência. E colecionar, eu comecei a fazer isso na década de 80. Antes de trabalhar na indústria, o meu primeiro emprego foi numa imobiliária. Então eu era jovenzinha, assim, sabe? Eu trabalhei 2 anos lá, aí depois de lá eu fui para a indústria. E foi uma coisa assim, fiquei muitos anos na área de RH, de recursos humanos, que é uma área assim que eu também gosto, é uma área assim muito interessante sobre as pessoas. E você aprende a conviver com muita gente, muitos problemas, muitos desafios, muitas realizações, pessoas espetaculares. E paralelamente a isso, eu fui fazendo essa parte do rádio. Hoje eu não estou mais na indústria, não faço mais parte da indústria, porque eu decidi me dedicar agora a essa área cultural, para fazer um museu definitivo, que eu tenho todos esses projetos, né, que eu acho que é importante. Então, a gente vai dar sequência a esse trabalho que está com muito tempo que a gente sonha com isso, entendeu? Aí você precisa ter tempo de dedicação, de tudo. Isso é muito importante. Agora, fora isso, eu acho que essa contribuição também com os alunos, com as escolas, a gente tinha um espaço assim para receber os professores, os reitores, os alunos, tudo assim voltado para a área de rádio. A gente começou a colecionar rádio assim, espontâneo. Aí, como a gente trabalhava com radiofrequência, então às vezes a gente passava nessas feiras de antiguidade, via um radinho antigo, o cara está vendendo, vamos comprar um radinho. Aí a gente começou a juntar. Inicialmente a gente só pensava no rádio em si, mas depois o acervo ele foi diversificando assim tudo para a área de comunicação. Aí a gente começou a fazer isso, a gente tomou gosto pela coisa, entendeu? Aí a gente passou a participar
desse clube de Nova York, o Antique Wireless Association. A gente se tornou membro lá na década de 80. Então, a gente ficou assim, levando isso muito a sério, de colecionismo, de colecionadores, de ter um intercâmbio de conversas e por aí vai, né? Então, a gente tem bastante foto também guardada dessa época aí, que a gente ia lá. Hoje, isso daí também, a entidade ainda existe, mas aquele encontro que se fazia anual, isso não existe mais. Agora é tudo virtual, que eu acho muito triste, porque nós íamos, era assim maravilhoso, gente, era maravilhoso, maravilhoso, porque nada substitui, assim, esse encontro pessoalmente, sabe, de você poder falar com as pessoas, de ver as coisas, de pegar as peças na mão, de ver um monte de coisa. E lá você sempre tinha acesso a ir visitar a casa de alguém, ver o que ele colecionava e por aí vai. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar de 2 rádios que eu achei também muito interessantes, que eu vi uma vez na casa de um colecionador, perto de Chicago. Ele tinha um rádio que foi utilizado num filme em Hollywood, do Rodolfo Valentino, assim, 1924, 1925, já o rádio funcionando. E o rádio, ele tinha uma fonte luminosa, uma coisa assim, tão assim, esplendorosa para a época, enorme o rádio. E fez parte dessa filmagem. E ele comprou no leilão o rádio. Eu achei aquele rádio, assim, uma coisa espetacular. E esse colecionador, que também é um rádio, eu também tive a oportunidade de também conhecer outras emissoras fora do país, tive condições de ver muita coisa maravilhosa, muitas vezes que a gente participou de muitas, como é que eu diria assim, missões empresariais para países diferentes, e 2 que me marcaram muito, assim, que foram super interessantes, em Londres, visitar a BBC de Londres. Foi emocionante conhecer a BBC, gente, é uma coisa maravilhosa, espetacular, e a gente teve a chance também de participar de um programa que era em língua portuguesa para o Brasil. Foi muito bom. E uma vez também na China, conhecer a Rádio de Pequim. A Rádio de Pequim, eu achei assim também uma coisa muito marcante para mim, assim, sabe, entrar na Rádio de Pequim. Eles têm um programa também de língua portuguesa, porque dentro da China você tem aquela, como se fosse um país autônomo dentro da China, que é Macau, que foi colônia portuguesa dentro da China. Então, lá se fala português e chinês. Agora, uma outra experiência também que foi muito boa para mim na minha vida, foi também ter sido membro da Antique Wireless Association, que fica no estado de Nova York. E aí eu tive, assim, uma chance maravilhosa de conviver com muita gente que coleciona rádio, de países diferentes, que a gente tinha um encontro anual. Então, eu fui durante vários anos, eu participei disso. Meu nome é Pedro Cerico Vaz Filho, a abreviação do meu nome é Pedro Vaz. Os alunos, que eu sou professor, os alunos me chamam de Pedro Vaz, já assinam até Pedro Vaz. Eu tenho 60 anos de idade, nasci em São Paulo, no dia 4 de dezembro de 62, e eu me formei em jornalismo. Eu fiz jornalismo, me formei em 1990, que é o ano que eu começo a trabalhar com rádio. A primeira emissora que eu trabalhei foi a Rádio Record, quando a emissora ainda estava no bairro do Aeroporto, em São Paulo. Hoje, atualmente, está no bairro da Barra Funda. E no mesmo ano eu vou trabalhar num jornal Diário Popular, chamado Diário Popular, que é extinto. E fico lá 3 anos, depois eu vou trabalhar na Rádio Capital, onde eu fico 5 anos. Vou trabalhar na Revista Imprensa, fiz um trabalho para uma revista chamada Revista Imprensa. E eu fiz várias assessorias de comunicação, Beto Carreiro, Pelé, conheci muitas pessoas nesse período dos anos 90, que é quando eu também, mesmo trabalhando, sendo repórter, fazendo produção, eu vou trabalhar também, eu vou estudar, eu termino a faculdade e já entro na pós-graduação. Então, o rádio começa muito cedo na minha vida porque, bom, como eu falei, eu nasci em 62. A televisão vai chegar lá em casa em 65, né? Então eu vou ser embalado pelo rádio. Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de rádio. E eu tenho até um rádio que meu pai comprou em 1955, quando ele se casa com a minha mãe, que ele compra de segunda mão. Eu não trouxe o aparelho hoje aqui para mostrar para vocês, está lá guardadinho. E o rádio, então eu cresci ouvindo rádio, sempre gostei muito. Eu participava das programações.
Ele telefonava, mandava carta para produções, então eu cresci ouvindo rádio. E meu pai depois comprou um Fusquinha, e ele tinha rádio no carro, a gente ficava ouvindo Rádio Bandeirantes, Vicente Leporassi, depois eu fui ouvindo outras emissoras. Conhecida como ditadura militar, o regime político comandado por membros das Forças Armadas vigorou por 21 anos, entre 1964 e 1985. O rádio teve grande importância nesse período. Foi utilizado para veicular programas oficiais e propagandas. Momentos históricos foram transmitidos por esse meio de comunicação e a resistência contra a ditadura também passou pelas ondas radiofônicas. Nos anos 1960, o rádio ainda era o principal veículo de comunicação de massa no Brasil, e era por meio dele que as pessoas se informavam e se divertiam. A resistência daqueles que lutaram pela liberdade de expressão e o poder democratizante do rádio foram fundamentais para a superação dessas barreiras e para a busca da sociedade mais livre e justa. Em 75, meu pai foi preso político, em 75. Foi um período bem difícil para a nossa família, porque a gente não sabia o que era aquilo. Era o governo Geisel e era a ditadura militar. E meu pai era uma pessoa que era bem indignada com o sistema na época, e ele era bombeiro da Polícia Militar. Naquele ano, pelo menos 100 militares foram presos. Não era o governo militar, também prendia os militares que tinham algum questionamento com aquele sistema. Então o rádio foi um grande companheiro para a gente saber, porque eu estava em casa no dia seguinte meu pai não estava mais, então a gente nem comprava jornais. A gente tinha jornal em casa, mas não era aquela coisa de comprar jornal todo dia na banca. A grana também não dava para ficar comprando jornal todo dia, embora fosse barato. Não era uma coisa tão cara. Mas o rádio era aquele meio, você ligou o rádio, está lá a informação. Já tinha televisão, mas a gente também não tinha essa informação do que estava acontecendo, era tudo censurado, mas a gente tentava descobrir algumas coisas. Então eu fui entender mais o que era a ditadura militar pelas músicas que conseguiam passar pela censura. Aí você tem muitas músicas de protesto, as antigas, que eu ouvia, mas naquele período você ouvia, né? Então aquelas músicas, né? Aí eu ouvi Chico Buarque, apesar de você, eu achava que era uma música romântica, mas não era uma música política. Aí você vai, né, conseguir, através de pessoas que eu vou perguntando, professores, pessoas que tinham um nível intelectual de entendimento maior, não, isso aqui não é nenhum romance não, esse samba aqui é isso, né? Então você vai começar a entender. Depois, quando a gente começa a ouvir essas letras de música, e que tem um caráter mais político, não só o Chico Buarque de Holanda, mas as cantoras da época, Gal, Elis Regina, Bethânia. Foi um sucesso grande, assim, imediato. E aí acendeu uma luz ali e o pessoal se tocou que tinha aprovado o bicho errado, não podia ter aprovado aquela letra. E aí o disco foi retirado das lojas. Então todas elas tinham um caráter romântico nas músicas, mas elas escolheram aqueles compositores, Paulo César Pinheiro, que era um artista, está vivo, Paulo César Pinheiro, casado com Clara Nunes. Então a gente ouvia pelos rádios, se não tinha informação verbal, textual, mas a música trazia informação para a gente. João Bosco, por exemplo, depois em 78, Elis Regina com Bêbado Equilibrista, né? Então, assim, a música é um hino para abertura política na época, que é quando as pessoas começam a ter a possibilidade de visualizar que a ditadura está perdendo forças, que aquilo só vai acabar em 85. Então, meu pai fica enquadrado na Lei de Segurança Nacional de 75 a 85, quando vem a anistia. E é um período muito terrível para a minha família, para a gente, porque aí eu vou começar a trabalhar muito cedo, eu vou trabalhar no mercado, moleque, né, vou ser pacoteiro no mercado, continuo estudando, a gente passa por algumas privações, algumas dificuldades, mas supera tudo, né? Então o rádio foi esse grande parceiro, esse grande companheiro, muito mais através da música do que através das notícias, porque ninguém falava, olha, nesse ano foram presos 100 militares, ninguém falava por tais motivos, e ninguém falava a tortura que eles passavam. À medida que a tecnologia avançou, o rádio também evoluiu. Com o advento da transmissão digital e da internet, surgiu uma nova era para o rádio. Agora,
temos acesso a uma variedade de estações de rádio online e serviços de streaming de música, permitindo-nos desfrutar de uma seleção praticamente ilimitada de conteúdo. O rádio se adaptou à era digital, tornando-se mais acessível e personalizável para os ouvintes. Podemos criar listas de reprodução personalizadas, descobrir novas músicas com base em nossos gostos e até mesmo interagir com programas de rádio por meio de redes sociais e mensagens de texto. Enquanto os avanços tecnológicos continuam a moldar nossa sociedade, o rádio permanece como uma forma confiável de entretenimento e informação enraizado em nossa cultura. Eu acho que para mim o rádio significa o melhor tipo de comunicação possível. Eu acho que o jeito que você utiliza o rádio para mostrar todo o ambiente, você cria uma ambientização sem imagem, só sonora. E assim, eu acho que é um lugar que você pode ser muito criativo. Por exemplo, de vez você gravar um trovão, você grava uma pessoa balançando um metal para fazer esse barulho. E se você olhar para uma pessoa fazendo isso, não vai ter o mesmo peso de uma pessoa ouvindo. É hoje que vai chover aqui no sertão e os meus puchuchus vão crescer bonitos. Sem contar que o rádio, para mim, além de ser um local onde você tem um entretenimento sonoro pelas músicas e pelas entrevistas que você pode estar escutando, você também tem um conhecimento que vai ser adquirido. Você vai escutar como é que está o trânsito dentro do seu carro, você vai escutar uma receita, você que escuta rádio enquanto você está cozinhando, você vai ouvir sobre as principais notícias do metrô, você que está saindo de casa, no carro da sua mãe e do seu pai, que eles vão te deixar no metrô, pô, qual linha que eu vou ir? Às vezes não é nem algo que você está prestando atenção, você está conversando com seu pai, você está mexendo no seu celular, mas você está adquirindo informação. Então, para mim, é o melhor estilo de comunicação exatamente por isso, porque é o melhor jeito de você, para mim, é o melhor jeito de reter informação de uma maneira que você não precisa estar envolvido, prestando atenção só naquilo. O rádio está ali e você deixa de fundo, só para deixar a sua vida com uma trilha sonora. Olá, eu sou o Vitor Escavacin, estudante de jornalismo aqui mesmo na Universidade de São Judas Tadeu. Tenho 19 anos e estou no 3º semestre de jornalismo. Como estudante de jornalismo, eu vejo o rádio como um pioneiro. Por conta que antes da televisão, antes de ter as redes sociais, o rádio ele estava presente lá, trazendo a questão da informação. Então, antes do rádio tinha muita questão do jornal, eu vou sempre puxar para a questão do jornalismo. Então, as pessoas, para poder fazer uma notícia, demorava muito para chegar na casa dos outros. Não tinha sempre aquela vizinha que a gente conhece para trazer informações e levar, no caso. Então, o jornal, para poder fazer ele, era um processo muito demorado. Tinha aquela questão da tipografia. Então, as notícias chegavam para as pessoas em escala bem demorada. Então, a vinda do rádio para a sociedade e para o mundo foi um presente, por conta que é uma coisa que foi acessível e é ainda. Qualquer tipo de pessoa, em qualquer canto, poderia estar recebendo essa notícia e é uma coisa rápida. Então, ela é acessível e rápida. E isso eu estou falando na questão técnica do rádio, né? Então, a proposta do rádio, a ideia do rádio, ela é perfeita por conta que você pode comunicar uma notícia que aconteceu, uma notícia filtrada, uma notícia que é relevante, tem relevância pública, e ela pode chegar a vários tipos de pessoas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, uma notícia que bombou lá nos Estados Unidos pode chegar aqui no Brasil, ou uma notícia da Amazônia, uma coisa ambiental que geralmente passa aqui no Brasil, pode chegar para os norte-americanos ou para a Europa. Então, isso por conta de um meio da comunicação que fez total diferença. Claro, vindo depois a televisão e a questão da fotografia, que também é importante, todas essas questões da comunicação são excelentes. Só que o rádio tem o seu papel importante, tem a sua, podemos dizer, tem o seu meio de carinho nesse meio da comunicação. E também, sem contar o que ele promove. Ele, mesmo que ele é pioneiro na questão da acessibilidade, da rapidez de divulgação, ele também tem a sua característica marcante, que é a questão vamos supor, muitas pessoas geralmente estão no carro, então ela prefere estar ouvindo o rádio do que ela não pode estar mexendo no celular, então tem o rádio ali presente. Eu falo por mim mesmo, quando eu tô tendo a carteira de motorista, agora eu tô fazendo a carteira de motorista, então é muito bom, tipo, você
ter as informações lá, tudo fresquinho, enquanto você está dirigindo no seu dia a dia. Então, o rádio eu considero, resumindo em uma palavra, um presente para a sociedade. E eu gostaria até de marcar que a minha avó, mesmo presente nas redes sociais, etc., mas ela mesmo comenta que ela sente saudade de estar ouvindo o radiozinho em casa. Então, é uma coisa que, mesmo que passa gerações, não perde, sabe? E mesmo que um dia vá se perder, ele vai se adaptando ao rádio. Então, o rádio é uma coisa que está presente, podemos dizer de uma certa forma, as pessoas falando no Spotify, através de podcast. Então, é uma coisa que vai se adaptando e eu acredito que o rádio não vai morrer, mas ele vai se adaptar e, reafirmando, ele é um presente para a comunicação. Eu sou Eliane Basso, eu sou jornalista, eu sou professora universitária, sou jornalista há mais de 30 anos e professora universitária há mais de 20. Eu tenho 55 anos e eu moro na cidade de São Paulo. O rádio, ele tem uma magia muito grande e uma influência, no meu caso, também muito forte, porque o rádio está presente na minha vida, há muitos anos, né? Desde muito antes de eu começar o meu trabalho como jornalista, eu já tinha muita paixão pelo rádio, é algo que me acompanha ao longo dos anos. E eu acho que é um fascínio muito grande, acima de tudo, porque o rádio, ele nos desperta muito a imaginação através dessa imagem mental que nós vamos formando a respeito daquilo que o locutor está nos dizendo, né, daquilo que a gente vai recebendo como informação. Não só informação, entretenimento, música. Então, eu acho que o rádio, acima de tudo, ele é encantador. E, ao contrário do que muita gente acha, né, ou prega, o rádio, cada vez ele está mais vivo. A gente percebe isso nesse momento em que o Brasil estoura em produção de podcast. O que é o podcast? Podcast é rádio, né? Isso significa dizer que tem muito espaço ainda e se a gente for analisar aquela situação, principalmente das cidades pequenas, a gente vai ver que o rádio é aquele meio de comunicação que está próximo da comunidade, que fala com a comunidade, que ainda manda o recado lá para as pessoas do interior da cidade, que ainda recebe a comunicação de pessoas que foram embora da cidade e mandam o recadinho para os seus familiares que chegaram. A gente percebe muito isso em épocas de datas, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, em que você abre o microfone para as pessoas homenagear. Então, são dias que o rádio costuma fazer isso e que as pessoas que estão fora, que foram embora, elas ligam muito para participar, para mandar recado. Então a gente vê o quê? O fascínio do rádio na vida das pessoas. A pessoa está longe, mas o rádio aproxima, o rádio comunica, o rádio fala com a comunidade e isso é muito importante. É o meio de comunicação mais próximo e, além de tudo, ele é um meio de comunicação que a gente classifica como um meio de comunicação quente. Por quê? Porque ele fala próximo do ouvinte, ele fala: ei, você aí que está na estrada, no volante, na rua, fazendo serviço na sua casa, e assim ele vai fascinando. Não é só isso. Para quem conhece o interior, sabe que é comum as pessoas, inclusive, usar aparelhos de rádio em locais onde tem animais ou plantas, porque a própria locução, música, né? Estimula, essas pessoas acreditam que estimula, deixa os animais calmos, as plantinhas felizes. Então, eu já ouvi várias histórias nesse sentido. Acho que o rádio ainda tem uma vivacidade muito grande na vida das pessoas, da comunidade, e tem uma história ainda de muitos longos anos.